Estamos aqui para um dia, aliás, eu acho que é um dos dias mais especiais do ano, a noite de Natal, onde toda a família deve estar reunida. Muitos de vocês talvez assistam o nosso podcast no dia seguinte, mas não tem problema. O que a gente vai deixar aqui como base, hoje eu tô até arrepiada, porque essa noite de Natal é uma noite que realmente encanta, que traz uma emoção, uma energia, emoções à flor da pele. E eu tô aqui realmente com uma pessoa que expressa esse sentido, esse desejo, esses sentimentos de uma noite de Natal. Quis realmente trazê-lo aqui nesse momento, porque realmente tem a cara da nossa noite de Natal. E antes de apresentá-lo, estou aqui mais uma vez com Débora de Árvore de Natal e eu de Bola de Não, Natal. e eu tô rindo aqui porque ela tá de óculos e você que tá em casa tá falando, não tô entendendo. Que óculos é esse que a Eu Bia não tá? falei, eu nem percebi que Eu vi que você não eu vi que eu percebeu. tava enxergando melhor, mas Falando eu que eu tô de não. árvore de Natal e não viu que ela tá de óculos, toda personagem. Eu estou como personagem porque o nosso entrevistado, ele é um personagem. E eu estou aqui como E ele. vamos chamar diferente? Que a gente sempre apresenta formal e hoje eu acho que a gente Não, tem que fazer um pouco hoje é diferente. alegria, hoje é Vamos fazer algo diferente. diferente, vamos chamar junto? Vamos. Falar o nome que é? Vamos. Então, com vocês, o O Mundo de Otávio! Alegria, alegria! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal para todos vocês que estão nos assistindo hoje ou amanhã, ou nesse período tão especial que a gente tá falando do aniversário do grande Eu Sou, daquele Sim. que veio para marcar história e marcar as pessoas profundamente. Então, assim, eu vivo isso constantemente dentro de toda a minha jornada de vida e vocês vão poder saber um pouquinho mais sobre ela. E Sim. tudo aquilo que a gente proporciona para a vida das crianças. Então, assim, para mim é um Ótimo. prazer estar aqui e compartilhar isso com vocês. E combina muito com o seu trabalho essa noite Sim. de Natal, porque a gente fala de criança, a gente fala de energia, a Exato. gente fala de alegria, a gente fala de espiritualidade, a gente fala de fé. Tudo E isso. eu quero saber da onde tudo isso surgiu. Uau! Otávio, ele não se chama Otávio, mas eu vou chamá-lo Ele de vai Otávio falar por qual é o conta nome do dele. mundo de Otávio. É Como que isso tudo aí. aconteceu nessa sua empreitada? Nessa minha jornada. Sua jornada. É isso aí. Bom, meu nome é o Eglisson Cavalaro, sou marido da Ana Maria, do Vitor Hugo, do Davi, da Bela, uma princesinha linda. E eu tô nessa jornada aí como Otávio, que é o personagem, uma ferramenta fantástica que Deus me deu de presente para conectar o coração das crianças ao coração do Senhor, para eles entenderem a palavra de Deus e viver isso todos os dias. Como tudo isso começou? Desde a minha infância. Eu sou cristão desde quando eu me conheço por gente. Eu sempre fui piquititico lá na igreja, ratinho de igreja. Tava lá sempre crescendo e aprendendo sobre princípios, valores cristãos e que me formaram, me forjaram com uma base sólida nisso. E foi onde eu identifiquei a minha identidade e o meu propósito de vida. E nessa jornada, eu tive várias pessoas que passaram por ela falando, olha, você vai ser um pastor de criança como o mundo nunca se viu antes. Você vai comunicar às crianças como o mundo nunca viu antes. E é o que eu tenho feito hoje através do canal Mundo de Otávio, através de tantas outras coisas. E o Otávio nasceu nesse processo. Desde sempre eu me envolvi com arte, com teatro, na igreja. Depois a gente participou de caravanas missionárias. Já apresentei na Jordânia, em Israel, em Moçambique, em vários lugares na África, assim, Haiti, o Vitor mesmo, quando ele tinha 8 anos de idade, hoje ele tem quase 18 anos, a gente foi pro Haiti, eu e ele com 8 anos de idade, tinha acabado de acontecer um monte de terremoto, furacão, um monte de coisa, eu falei assim, vamos viver uma experiência única, tanto que quando ele voltou de lá, esse menino voltou transformado dentro dos seus valores, do seu leque, daquilo que ele conhecia de mundo, e até começou a dar palestra na escola. Que legal. Com 8 anos de idade, as professoras chamavam ele para falar sobre a experiência que ele teve nisso fora. tudo. Mas nessa jornada toda, nasce o Otávio, que ele nasceu para ser um personagem que sofresse bullying de todas as formas. Seja no óculos, por isso que eu uso um óculos, eu usava um cabelinho lambido,
uma roupinha toda diferente, com suspensório, gravatinha. Era aquele Tá. nerdzinho clássico E que sofre no bullying. tempo, desculpa eu te cortando, mas em um tempo, quando você começou, que realmente era mais forte ainda pra Era quem usava muito óculos, porque não era isso. moda, que hoje às vezes Muito tem óculos isso. bonitos, né? Ah, e o Exato. cabelo e tudo, né? Era bem mais forte, né? Esse Muito bullying. mais forte, né? E aí, nesse processo, eu tava desenvolvendo um personagem novo para uma peça de teatro e criei o Otávio. E o nome Otávio é também para sofrer bullying nesse quesito todo. Eu precisava de um Ah. nome que desse um binômio, assim, um outro nome que desse, que seja Que seja pejorativo, mas forte. não muito pesado. Tá. Até porque eu tava trabalhando com público infantil. Sim. E aí surgiu o Otávio, né? É. Que o povo podia chamar de otário, mas de Otário. otário não tem nada. Tá. Porque ele sabe muito bem a sua identidade e o seu propósito nessa terra. Então é muito Ótimo. legal. Que encanto. E quando você. Qual que é a tua forma de atuação hoje? Em forma de palestra com as crianças? Sim. É individualizado? Como que é o teu trabalho, o teu core business hoje, Otávio? Certo. Hoje a gente tem várias frentes de trabalho, né? Tá. Além do canal Mundo de Otávio, que é um canal no YouTube que eu falo que é uma plataforma de ensino Tá. para que as crianças possam se conectar com a palavra de Deus e não só isso, aprender a colocar em prática, porque a dificuldade dessa, até de adulto, é essa, né? É entender as escrituras e colocar isso no nosso cotidiano de vida, Certo. né? É um livro que é milenar, mas é um livro muito atual para os dias de hoje. Tá. E aí eu venho simplificar, transformar essa linguagem para que elas possam entender e praticar isso no dia a dia. Então esse é o meu trabalho dentro do YouTube. Meus filhos estão junto nessa empreitada. Ali a gente tem vídeos para gamers, né? Entrei nessa fase gamer também. Eu tenho um filho adolescente de 12 anos que gosta de games. Falei assim, vamos usar essas habilidades para a gente alcançar mais vidas e ensinar de princípios e valores. E foi muito bênção. Tem outras séries lá, tem uma série chamada 365 Kids, que eu levo as crianças a ler a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse em um ano, em 365 dias. E eu tenho vídeo para todos os dias. E foi um ano assim. Você todo dia lança um vídeo Todo diferente? dia já tá prontinha essa pronto. série. Essa A série eu série tá desenvolvi pronta. ela na pandemia, no Olha. ano de 2020. Tá. Eu vinha de um processo em final de 2019 de um jejum de 21 dias só na água, buscando em Deus qual era o recado para a próxima geração, para o próximo ano. E Deus falou assim: leia a Bíblia para os meus pequeninos, porque os pais deixaram de ler. E eu preciso que você assuma uma paternidade na leitura. Eu falei, fechou, a Bíblia toda vai ser Vai forte. ser um por dia vai, né? 365 E aí foi. vai. E aí eu fiz uma leitura, assim, selecionei 365 histórias, né? Não tem toda a Não Bíblia, tem mas toda. tem essa jornada de Gênesis e Apocalipse. Sim. A criança, ela vai ter essa percepção do todo, da grande história que ela também faz parte. E você fala no linguajar Sim, e aí deles. todo dia tem um trecho bíblico lido e explicação prática para que eles vivam. Então, assim, é fantástico. demais É essa demais. série. Essa série, pro ano que vem, a gente tá fazendo uma parceria nova com empresas de aplicativo, então vai estar em aplicativo também para os pais baixarem e poder acompanhar e fazer o check, assim, de cada dia, para eles legal. terem um score, assim, de resultado. Então, é muito legal. Muito rico. Agora, falando desse momento que a gente tá, Otávio, que é a noite de Natal, muitas pessoas vão assistir Sim. depois, mas que possam pegar esse aprendizado seu para colocar mesmo em prática para a Sim. família. A gente trabalha com babás, trabalha com enfermeiras, elas cuidam de Muito das criança. Sim, Então, é um muito. público que realmente, tendo esse aprendizado, tendo essas ferramentas que você traz, Sim. são ferramentas muito ricas para elas. O Exato. que você deixa aí nessa noite de Natal para que elas já comecem em 2025 com esse olhar para a criança? É óbvio que com o consentimento dos pais e que os pais estejam no mesmo, né, no mesmo Aham. patamar aí de Exatamente. ensinamento. Mas qual que é a dica que você deixa para essas profissionais para essa noite e para o ano que vem, Com como certeza. conquista aí do relacionamento com a criança? Olha, o que eu posso dizer é assim, não subestime o impacto que vocês têm na vida de uma criança. É muito forte tudo isso. Então, assim, seja intencional no desenvolvimento dela, principalmente na sua área espiritual e também naquilo que ela tange de princípios e valores que rege toda a sua vida. É nessa base as babás, os pais, todos os cuidadores que têm uma criança por perto
tem que ter esse olhar intencional em poder conduzir as crianças no caminho. A Bíblia já fala isso. Tá. Né, conduz a criança no caminho em que se deve andar para que quando estiver velho não se desvie dele. O que é conduzir no caminho? Não é só apontar as direções, é andar junto, é ser exemplo, é aquilo que você ensina, você já tem isso internalizado e prático no seu dia a dia, na sua Perfeito. postura, na maneira de falar, na maneira de conduzir as coisas, de resolver problemas. Então, assim, nós, como adultos, somos os principais exemplos das crianças. Perfeito. E elas se espelham nisso, elas buscam sempre um modelo a seguir, né? Hoje as crianças estão meio perdidas porque muitos pais, muitos cuidadores não têm sido um modelo exemplar, não tem sido alguém que vai trazer esse olhar da criança de admiração e falar assim, uau, eu quero fazer isso quando acontecer isso, eu quero agir dessa maneira quando isso acontece. Porque às vezes na correria, no dia a dia, no vai e vem, os pais acabam perdendo essa coisa tão preciosa que é essa formação diária, né? Tá. Eu costumo falar que as crianças elas têm a sua base de formação social até os 12 anos. Depois disso, elas vão afirmar aquilo que elas acreditam, aquilo que elas já internalizaram, então elas vão começar a agir daquela forma. Sim. Então é um tempo muito precioso, que parece longo, 12 anos, mas é muito Muito curto. rápido, né? Passa Passa assim. assim. Eu tenho um de 17, um de 12 e uma de 1 ano. É só Então, de um assim, ano que você vai esperar um pouquinho mais, porque o de 12 já foi para outro processo, já tá indo para outro Exatamente. processo. Mas assim, eu vejo o de 17 que tá fazendo 18, como passou rápido tudo isso. Muito Como rápido. passou rápido, né? Agora, quando você fala da profissional, das cuidadoras, serem um exemplo e Sim. andarem aí no caminho, que é um caminho realmente da disciplina, Da porque eu sempre disciplina. coloco como a importância da disciplina, Exato. do autocuidado, e também do autodesenvolvimento. Então, Uhum. quando você fala que o quanto o importante é elas olharem, ter esse olhar atento Isso. para as crianças, eu acho que primeiro, se a gente está pensando aí já na virada do ano, em 2025, elas também olharem para elas Sim. e identificarem aquilo que elas podem melhorar. Talvez até Exatamente. seja um momento já que elas têm essa base de que elas são o exemplo, e cada vez que elas fizerem aquilo com mais excelência, mais aquele indivíduo que ela está cuidando Exatamente. vai se desenvolver de uma forma plena, ela precisa olhar para ela primeiro. Aham. E aí, olhando para ela, então vamos aproveitar que é Exato. mudança Que é esse de momento, né? astros, né? Que a gente fala, tem mudança Tem mudanças. de ano, para olhar para si mesmo e falar: Isso. olha, será que eu tô falando um português correto? Exatamente. Será que eu tô falando muito palavrão? Uhum. Será que eu tenho condições hoje de ensinar uma criança com as atividades da escola? Ou eu preciso me Exato. aperfeiçoar? Será que eu tô dando Será que eu tô sendo inspiração, né? inspiração, Exato. fonte de Né, admiração? como ele tá falando do caminho, não é só apontar o caminho, mas será que eu tô ali no caminho com aquela criança? Exato. E Isso. outra, o tempo todo ela tá sendo inspiração. É. Ou pro bem ou pro mal. Isso, inspiração ela está sendo. Mas ela precisa ser intencional em autoavaliação, em Isso. saber quem ela sim. é de verdade, em reconhecer Isso. o seu valor e também os valores daquilo que ela precisa compartilhar, que vai gerar uma próxima geração forte, saudável e que vai continuar um caminho porque de legado. é o que a gente tá. Já não tá sendo uma entrevista, já é um bate-papo aqui. Já é um bate-papo Mas top. esse é bom, porque tá no momento certo. Tá uma Mas é delícia. porque é o que a Bia tá falando, é o desenvolvimento. Se eu não sei quem eu sou, o autoconhecimento, o Exato. desenvolvimento, como que eu vou olhar para aquela criança, Sim. né? Eu vou só replicar aquilo, né? Não E sei o se quanto essa é a palavra. você é grata pelas coisas que acontecem, Gratidão. e quanto essa gratidão, a caridade que a gente faz e tudo mais, o quanto a gente consegue passar para essa criança em Exatamente. termos de oração, de agradecimento, de fé, porque a Exatamente. gente precisa ter isso para poder Precisa. passar. Então, quando a gente fala com pais, com cuidadores, alguém precisa entrar nessa linha da espiritualidade, que a gente está falando bastante, Claro. principalmente porque é Natal, mas alguém entrando na linha da espiritualidade, ela precisa também
olhar para si para ver como está a Exatamente. espiritualidade dela, né, Otávio? Exatamente, ela precisa ter esse olhar para si e entender as necessidades que ela tem e buscar ajuda, né? Não é feio buscar ajuda, gente. Vocês precisam buscar ajuda. Se Hum. tem algo que você não está conseguindo, não está prosperando em tal área, não está se desenvolvendo. E prosperar, não estou falando sobre dinheiro. Eu estou falando Uhum. sobre áreas na sua vida que precisam prosperar no quesito indivíduo. Sim. Então, assim, busque ajuda e invista em si. Invista em desenvolvimento pessoal, invista. Eu mesmo invisto muito. Todos os anos eu tenho uma mentora, eu tenho estudado demais. Por quê? Porque eu sei que eu preciso me aperfeiçoar todos os dias. O Perfeito. mundo tá muito ágil em aperfeiçoamento, com Isso. essas novas inteligências artificiais e um monte de coisa. Tá acelerando demais. E as crianças, elas já nascem nesse contexto, Nascem elas já prontas. são meio que naturais nisso. Isso. A gente precisa correr Tem bastante. que pedalar E muito. precisa Pedalar pedalar sempre. bastante. E falando nesses termos, eu tenho uma pergunta sobre isso, Otávio. Hoje em dia é tela. Sim. E qual que é o teu propósito? E como que você consegue trabalhar com criança? E, óbvio, eu não sou contra a tela. Sim. Não tô falando Sim. contra a tela, Exato. mas você até citou do Mas teu o filho tempo de ser um qualidade, né? gamer, teu filho Aham. do meio, gostar muito de jogo, e você ter entrado Gosta. nos jogos. Como que a gente consegue aliar essa tal da tecnologia, essa tal das telas e esse outro lado do Ter o lado tempo de qualidade. De né? qualidade, é, sim, o- sim, de fazer outras coisas que no pode mundo real. no mundo esse mundo real, exatamente. Como que a gente traz esse mundo lúdico Sim, diante desse movimento que a gente tem 100% telas? Qual que é o legal. teu trabalho e como que você consegue ajudar a gente nisso? Perfeito. Eu vejo que dentro disso o que mais importa é a rotina bem feita. A gente precisa estabelecer padrões. A criança desgovernada, ela perde a noção de tempo, espaço. Então ela entra numa tela e ela vai sair, aquilo é dopamina o tempo todo. Ela não vai Não vai conseguir sair. sair por si só. Mas se ela tem uma rotina a ser cumprida, uma intencionalidade dentro do dia a dia, para poder fazer outras atividades fora das telas. Os pais precisam dar mais esse tempo de qualidade, os cuidadores, para organizar a rotina semanal, diária, de uma maneira em que possa ser equilibrado. O problema é a disfunção, da disfunção é o desequilíbrio, é o excesso de algo, Tá. né? Tanto que eu tenho um devocional, esse aqui, ó, é o devocional Gamer, O Mundo de Tá. Otávio. É um devocional todo baseado em jogos de videogame. Poxa Porque eu vida. entro no universo deles, ensino princípios e valores para que eles possam se desenvolver, trazendo algo de interesse para eles, né? O universo dos games, eles têm muito interesse nisso. E dentro disso, eu coloco 2 artigos aí fundamentais para que eles entendam isso. O primeiro aqui, ó, Perfeito. eu vou até abrir aqui. O primeiro aqui, ó, dos artigos que eu coloco para os pais estarem lendo junto é jogando com responsabilidade. O que é isso? Saber da responsabilidade de um jogo online e dos perigos que tem e como lidar com tudo isso e como se envolver com esse universo digital, online e aberto, né? Tá. Onde tem vários perigos por aí. E como organizar seu tempo de tela de forma divertida. Inclusive, eu Excelente. coloco um QR Code para os pais baixarem um Legal. planner Tá. de rotina semanal, com ali onde ele coloca os horários e o que fazer, para que legal. ela possa entender e se motivar dentro de um plano de rotina que ela consegue se organizar, ter governo sobre o seu tempo. Opa, esse tempo aqui eu posso jogar videogame até tal hora, legal. Coloca um timer, coloca um despertador para que ela saia Perfeito. daquilo e depois outras atividades que complementem o seu dia e que vão fazer toda a Toda a diferença. diferença. Eu acho Então, que a palavra-chave é essa mesmo, porque quando a gente fala desde pequenininho com as profissionais que têm bastante conhecimento com recém-nascido, com crianças bem sim, menores, quando a gente coloca essa rotina para criança desde pequeno, não exato, tem ansiedade, ela já sabe o que vai acontecer, justo, ela já não tem aquelas manhas, aquelas birras, já diminui muito, muito. o sono já é de qualidade. Uhum. Então, a rotina e essa disciplina, e quando você fala dos pais terem,
terem mais tempo de qualidade, a gente não está falando aqui da quantidade por Exato. dia. Então, não é que agora ele tem que Não é um ter tempo. 8 horas com a criança, Aham. não é. A gente está falando do tempo que ele tem com a criança que seja de qualidade. Isso, que seja intencional ali. Esteja Intencional, presente. Esteja seja presente. proposital. Estado de intencional. presença. Estar que a de gente presente, não fala. adianta estar ali, mas a cabeça fervendo com problemas no trabalho, com problemas em relacionamento e tal. Não, estar ali, estar presente e se doar por inteiro. A Perfeito. criança percebe quando isso não acontece. Sim. Percebe muito. Né? Eu tenho uma filha de 1 ano e eu sei quando ela percebe, quando ela tá brincando alguma coisa, e a gente pega o celular para dar uma olhada. Ela já esperneia, ela já quer tirar, chama atenção. Porque ela já sabe que ela perdeu a atenção Sim. plena. E ela Sim. quer isso, ela quer esse tempo, ela tá se desenvolvendo. Então ela quer que a gente inspire ela, ensine ela. Ela tá pedindo isso. E deixar para os pais também, não como uma culpa, porque o mundo realmente... já tá. É que Já sempre tem foi, né? A bastante, gente né? fala, sempre foi assim, Sempre é que foi. o que mudou agora são as formas, a tecnologia que veio e tudo mais. Que Mas tá sempre foi. mostrando. Falar né? que o mundo mudou, Aham. para mim, não faz muito sentido. Mas o que eu quero dizer é que a criança também suga. A gente sabe que a Suga. criança, quanto mais a gente dá, mais eles querem. Sim. Então, o que é importante também é quando a gente coloca um tempo de qualidade, é ter começo, meio e fim. Exato. A criança sabe que daqui 15 minutos o nosso tempo da Aham. brincadeira vai acabar. Sim. E aí você também, como adulto, tem a liberdade de usar o celular, a Exato. liberdade de voltar ao trabalho. Por quê? Porque tirou aquela ansiedade daquela criança Sim. que acha que o tempo vai ser o dia todo só para ela. Exato. Então também muitos adultos falam, mas não dá, toda hora ela quer mais. Eu tô lá Aham. brincando, quer brincar de novo? Então, se a gente também coloca um começo, um meio e fim em cada uma das atividades, que é a rotina, Aham. isso ajuda muito Sim. a controlar a ansiedade, a não ter essa demanda tão pesada, né? Que às vezes Exatamente, eles fazem. com certeza. Isso eles precisam entender e saber que não é a culpa, porque se você se sentir demasiadamente culpado, aí você não faz mesmo, aí não faz ou faz de uma maneira não natural. Precisa entender os processos e cumprir com eles. A gente tem que entender a missão que a gente tem nessa terra. Isso. Gerar a próxima geração e deixar um legado, muito mais do que herança. Né? As crianças não estão pedindo um brinquedo caro, um tênis caro ou uma conta bancária que já, né? Eu vejo muita gente assim, vou aposentar meu filho até os 18 anos, né? E eu sei que aqui no ambiente onde a gente vive, Alphaville, tem muita gente fazendo isso. Mas está gerando o quê? Talvez essa criança gaste tudo até os 25 anos e acabou. Vai virar um qualquer aí que não soube administrar as coisas. Por quê? Porque não teve alguém para instruir. Então a gente tem essa missão como pai, mãe, educador, pessoas que estão ali, cuidadores, de transformar a vida de uma criança e saber que ela vai se tornar um adulto. E eu tenho uma pergunta, porque Diga. senão, se deixar ela só, ela Pode faz pergunta, viu, Otávio? É verdade. Deixa eu pôr meu óculos aqui. Pode. Vê Pra se vai. enxergar Vê se melhor. pode Passa, fazer. passa a vez, Vê né? se você pode fazer. O óculos passa a Agora vez. sim. Pode fazer. Gente, gostei desse óculos. Nossa, mas aí É da tá um hora. personagem de Ah, quadrinhos ficou agora, show, hein? Ó. Já me chama pra ir lá pra fazer os eventos junto que eu vou falar. vai com fácil. criançada. É o Vai mundo de fácil. Otaviana. Uma pergunta que a gente tá, né? Ó o bullying. Olha o bullying. Mas sabe que eu acho que é interessante a gente colocar aqui, deixa eu tirar pra ficar mais sério, a gente colocar aqui que a gente tá falando de Natal, a gente Certo. tá falando de um tempo de Sim. renovação, de um renascimento, vamos dizer assim, das pessoas, de novas ideias, enfim, porque todo ano, final de ano, né, as É pessoas uma já reflexão, né? têm, né, a listinha, né, ali para o que fazer e às vezes muitas delas estão lá ainda na lista. Então, Mas você falou muito de paternidade. Sim. Eu acho que isso que é importante a gente trazer aqui, porque foi onde Deus falou com você lá atrás, que você tinha esse ministério, vamos dizer Sim, assim, esse esse chamado. propósito, esse chamado de colocar em prática aquilo que muitas famílias não tinham. Então, de repente, ficou ali na tua mão, não como uma culpa, muito pelo contrário, mas como uma responsabilidade de o que eu posso Sim. fazer pelo próximo e pelos proximinhos. É. E aí, como que você liga isso, a gente falando de Natal, falando Sim. dessa questão também do pai que fez tanto, né, nesse momento lá, né, com o seu Sim. filho, e da paternidade no teu caso, que você porque a gente tá no momento certo para fazer a entrevista, né? Falando de paternidade, falando do Exato. pai, né? Você vê
o pai, como é importante a vida do pai, a presença do pai na vida dos filhos, né? O pai é quem dá identidade e destino. Isso é a missão de um pai, de verdade. É quem dá identidade e destino. É aquele que vai forjar a identidade tanto dos meninos quanto das meninas. Tá. Muitas meninas têm problemas na sua identidade por uma falta de paternidade bem instituída, bem elaborada, da qual vai instruir em amor, em cuidado, em carinho e vai mostrar o quanto aquela mulher que está se formando é valorizada. E mesma coisa com os homens com relação à paternidade, de um homem que vai ser o modelo e a inspiração para eles falarem: eu quero ser um homem como meu pai, que trata assim minha mãe, que cuida dos negócios com seriedade, com justiça, com honestidade. Então, esse é o princípio base de toda a família. Eu sei que nem toda família tem um pai. Eu sei que tem muitos pais que foram covardes e saíram de casa. Eu sei que tem muitos pais que adoeceram, morreram e saíram desse cenário. Então, busque colocar na vida dos seus filhos uma figura que possa representar. Seja um avô que seja bem instruído, seja uma figura que vá dar isso e, principalmente, leve essa figura de paterna para o Pai Eterno, aquele que jamais nos abandona, jamais nos nega. E Jesus teve esse processo também. Jesus, quando veio, né? A gente está falando sobre Natal, aniversário de Jesus. Ele veio para cá para uma missão. Era uma Sim. promessa de Deus desde o Éden de que um Salvador viria. E esse Salvador teria que ser essa figura tão especial, um filho. Um filho enviado pelo seu pai para uma jornada intensa, para entender e viver a nossa realidade, para ser uma inspiração e modelo. Então ele se tornou um pai para a gente também, porque ele era a figura do pai. Tanto que os discípulos falam para ele, né, muitas vezes: então mostra-nos o pai e tá tudo certo. Ele fala assim: ué, olha para mim, olha para o meu exemplo, olha para aquilo que eu faço, eu sou reflexo do pai. Então vocês precisam olhar aquilo que é relevante dentro dessa jornada, porque assim as crianças vão identificar essa figura paterna e vão entender o seu destino final. Ótimo. Muito bom. E tem muito isso, Tem né, no muito. teu trabalho? Muito. Eu te cortei, você me avisa. Quer o óculos? Não, põe o óculos agora você. Quer o óculos? Fazer a Tem pergunta. muito isso. Pra fazer a pergunta tem que colocar o óculos, pronto. Fazer que nem criança aqui. Fala um pouquinho desse teu trabalho também, Otávio. Como que é feito isso? Você leva os livros? Eu vi que vocês têm as Tem lojas, muito né? livro, tem muita E coisa no legal. evento. E como que é feito com as crianças? Como que você começa? Qual história? Porque tem muita coisa aí pra criança. Uau, eu tenho muitos temas, né? De acordo com o ano, ou com a ocasião, ou com aquilo que a gente tem vivido no cotidiano, na história, eu trago diversas referências e embasamentos de histórias com vários temas. Tenho temas de submerso, que é fundo do mar. Eu tenho temas sobre guerras. Eu tenho temas sobre super-heróis. Eu tenho temas sobre a voz de Deus, de como identificar, obedecer e ser essa voz. Então, assim, diversos temas espaciais. Então, eu trago essa ludicidade dentro com criatividade para que as crianças se interessem. Olhem isso e falem assim: a Bíblia é um negócio chato. Não, a Bíblia é muito mais legal do que qualquer outro livro na face da Terra, do que qualquer outro jogo na face da Terra. Se você começar a conseguir enxergar com esse olhar e viver isso, Perfeito. uau, é extraordinário. Demais. O resultado que vai causar no seu coração e na sua vida, e a sua vida vai impactar outras vidas. E foi dessa forma, com essa visão, que surgiu a Bíblia de Estudo Kids, o Mundo de Otávio, que é essa legal. Bíblia aqui. Que Olha que inclusive, Bíblia a Bia já pegou o inovadora. óculos que tava lá dentro, inclusive. Exato. Eu já peguei. Vem Esse com óculos. esse óculos, a Bíblia. Vem com óculos, vem Isso. com cartela de adesivos, ela brilha no escuro. Ai, que legal. Ela tem uma capa toda interativa que brilha no escuro. Ela tem mais de Mas 400. Que linda. Ela tem mais de 400 vídeos conectados com QR Codes para Que massa. estudo mais profundo da palavra e essa aplicação prática no dia a dia. Ganhou o prêmio de melhor Bíblia da América Latina para o público Olha, que infantil. legal. Então, assim, é uma Bíblia que veio para simplificar a palavra. Aqui é a Bíblia completa. Tá. Tem gente que fala assim:
essa Bíblia é completa? Sim, de Gênesis a Apocalipse, tem todos os livros, todos os versículos, mas ela tem complementos que ajudam a criança a identificar, a entender e a viver isso todo dia, né? E eu precisava fazer algo que fosse extremamente lúdico, Muito, divertido, mas profundo. Então, por isso que ela é assim, toda colorida. Tem esse leão Ela é de o óculos. Tu vai falar máximo. assim, você colocou um leão de óculos Ah, na mas capa? a criança Ué, ela mas tem isso. e tem muita gente que já que me criticou falando assim, mas é porque o leão é a figura tipifica Jesus, né? Que é o Ele é leão tribo da de tribo de Judá, Judá, né? É. Como assim você coloca um óculos em Jesus? Eu falei assim, não, você não entendeu o contexto e o conceito dessa capa. A capa, o que que ela mostra? Ela mostra um leão de óculos. O óculos é Se quiser sobre mostrar nós. aqui, É. vai falando, Olha aqui, mostrando ó. aqui, Otávio. O Aí. óculos, esse óculos aqui é sobre nós, é sobre a nossa natureza humana, que é limitada e tem muitos defeitos. A gente usa óculos porque tem alguma coisa que tá Porque às vezes não faltando, que enxerga, precisa, né? que não enxerga. Então, essa é a nossa natureza Perfeito. limitada, esse é o óculos que nos representa. Mas o leão é aquilo que nos representa inteiro, por inteiro, é aquilo que nós somos na essência em Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá e quando ele começa a fazer parte da minha vida e habitar em mim, eu me torno junto com ele esse leão. Então essa é a minha essência, essa é a minha raiz e é da qual eu vou retornar com ele e vai ser uma vida extraordinária. Então você já pode viver isso agora, sabendo das suas limitações como ser humano, mas vivendo já uma vida espiritual de maneira surreal. E você acredita, eu sei que você que tá com óculos, mas você É. acredita que um pai que de repente, porque a gente sabe que muitos, né, como você disse, né, a gente criou a Bíblia para as crianças porque de repente os pais não estavam conseguindo ler a Bíblia, então Aham. vamos ajudar as crianças. Sim. E você acredita que tem muitos pais ainda que eles precisam fazer dessa forma? Vou pegar um pouquinho de historinha, de um devocional, de uma Bíblia, para poder ajudar uma criança, porque eles também precisam. Sim. Porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, não sabem mesmo, desconhecem. Com O que certeza. fala no livro de, né, no capítulo X, no livro de tal, e ficam perdidos, né? É verdade, e é essencial, assim. E é por conta disso que o Mundo de Otávio nasceu. O Mundo de Otávio nasceu num devocional em casa. A gente tava lá, os meus filhos eram menores, o meu de 12 tinha 4 anos, o Vitor tinha 8. E a gente ali trocando ideia, eu contando as histórias bíblicas e trazendo um contexto para eles. Meu filho de 4 anos levantou a mãozinha e falou assim: Papai, as crianças têm o que a gente tem? Eu falei assim: O quê, filho? O quê? Isso, de aprender da Bíblia, de saber como lidar com isso, de saber colocar isso na prática. As crianças têm isso. Eu falei assim, filho, infelizmente, a maioria não tem. Porque os pais não entenderam a real importância que isso faz na vida de vocês. Então, assim, seria muito bom se eles tivessem isso. Aí ele ficou assim, e não tem como a gente ajudar eles? Tem, Eu falei assim, tem. não sei, na hora eu pensei assim, não sei como é que eu vou ajudar, como é que eu vou na casa de milhões de crianças ao redor do mundo falar sobre isso ou ajudá-los a entender dessa forma. Aí, e olha, ele com 4 anos, ele tá com 12, isso pra trás, a internet ainda Não tava, tinha o nada. YouTube ainda tava Não. assim, nascendo, tava ali alguns influenciadores já causando e já influenciando de maneira negativa as crianças. E aquilo já tava me incomodando um pouco. Mas eu falei assim, por enquanto vamos manter, né? Tava nascendo tudo isso. E aí ele, com 4 anos, sem exposição à tela, sem exposição ao YouTube, nada, ele ficou assim pensando, falou assim, e se... E aí eu ouvi a voz de Deus através dele. E se a gente gravar os nossos devocionais e colocar isso no YouTube para as crianças Olha assistirem? isso. Aí fez assim, ó, nasceu. Basta Nasceu uma uma frase, voz de uma voz. criança. Na voz de uma criança. Por isso que é importante a nossa Ouvir. essa parte de escutar a criança. O que ela Isso. fala é muito precioso. Perfeito. Ela tem um coração puro, ela tem um coração sensível à voz de Deus, mais do que a gente adulto que vem com um monte de bagagem, carga, dia, vivência. A criança não, ela simplesmente ouve e transmite. E é fantástico. E aí foi por isso que nasceu o canal Mundo de Otávio, que é essa ferramenta que ajuda você, Aliás, pai, você, mãe, você. entrem, a gente já passou aí do nosso horário, por Meu isso que Deus! eu coloquei meu óculos, Coloca o mas
Entrem no Mundo de Otávio. Entra o Mundo de Otávio no YouTube. E querem, se vocês quiserem adquirir todos os livros que tem lá, loja o mundo de Otávio.com. Otávio.com. Isso, lá tem tudo pra vocês, tem livros, devocionais, séries, tem esse livro aqui pra meninas que eu fiz especialmente pensando na minha filha e no desenvolvimento dela como uma menina forte, Preciosas. saudável, Perfeito. preciosas. É maravilhoso esse livro. Outros livros lá, a Bíblia, enfim, é recheado de ferramentas para ajudar você a introduzir essa área não só espiritual, mas de vivência, com princípios e valores que vão levar para a eternidade. É presente para a Que eternidade. lindo, obrigada, Não vai Otávio. acabar nunca. Nossa, muito gostoso o papo contigo. Queria agradecer demais, Eu que principalmente agradeço. nesse noite de Natal. Que todos alegria, aí... que privilégio. Privilégio É um da- privilégio. aqui É um presente. contigo, é um Meu Deus, presente, é um presente. pra gente. Muito obrigada pela presença, Gratidão. pela alegria que você traz. A gente percebe o ambiente todo sendo inundado com essa Amém. alegria sua. Só te agradeço. Eu que agradeço. E que você consiga cada vez mais disseminar a sua voz interior Sim. para mais crianças. Essa Amém. sementinha se espalhe para milhões e milhões de Sim. crianças que vão encontrar cada vez mais, espero que encontrem cada vez mais Amém. os seus propósitos. É Muito isso. obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Gratidão é Obrigada, toda minha. Dé. Vamos olhar ali para a câmera do Obrigada. Matheus, que a gente tem que falar tchau. Feliz noite de Natal para vocês. Um beijo. Natal, gente. Tchau, Feliz tchau. Natal. Feliz Natal.